mês de setembro foi muito importante para o Porto do Itaqui. É que nesse mês ele conseguiu a certificação da cadeia de custódia para atender a demanda da soja certificada. Isso era uma coisa que ele já vinha tentando há algum tempo e o que é melhor, muito importante na questão ambiental. Mas quem vai explicar tudo isso é o meu convidado de hoje, que é o Dr. Ted Lago, que é presidente do Porto do Itaqui. Bom dia, Dr. Ted, seja muito bem-vindo. Eu estou com você aqui no Café da Manhã. Muito obrigada. Vamos só para explicar, como eu nem sei direito exatamente o que é uma certificação de custódia, eu queria só que o senhor explicasse para a gente, antes da gente começar a falar sobre isso. Você levantou um ponto importante, né? Enquanto o Brasil discute, na verdade o mundo discute as questões ambientais, muito preocupadas, né, o que tem ocorrido aí na Amazônia e no Pantanal, o Maranhão ele tem uma liderança na produção de soja certificada. Existe uma certificação chamada RTRS, uma certificação internacional, com padrões extremamente exigentes, né, nas questões ambientais, sociais e também econômicas da produção de grãos. O que significa isso? Desde a questão do uso de águas, da questão do uso do solo, de não desmatamento de áreas, né, para a produção de grão de maneira sustentável. Então, hoje nós temos cerca de 40 fazendas no interior do estado do Maranhão que já produzem soja com esse padrão, só que elas não conseguiam exportar a soja física, ou seja, o produto ele não poderia porque você não tinha uma cadeia específica que pudesse segregar esse produto para que não misturasse essa soja com a soja tradicional. Só uma pausa, só para ver se eu entendi até agora. O produto era especial e precisava de um sistema especial de transporte, Sim, isso? segregado, que ele fosse separado segregado para você não misturar a soja comum. Isso, tá, vamos. Porque quem produz a soja certificada, ela tem um valor maior, ela tem o que chama de premium, né? Ela paga alguma diferença em dólar. Sim. Só que, além disso, você também pode vender o crédito carbono, ou seja, o crédito carbono é um crédito que países que produzem muito carbono, países industrializados, eles compensam essa produção através de créditos de países que têm algum tipo de reserva florestal ou até mesmo, no caso, uma produção sustentável. Então, esses produtores, eles conseguiam vender apenas o crédito, ou seja, a economia de CO2, né, que eles faziam com esse tipo de produção, tinha um valor, é um título mesmo, um papel, né? Só que agora você agrega mais valor à produção e incentiva que novos produtores também fazem adesão a essa certificação. Por quê? Você pode agora exportar a soja física, ou seja, é a garantia que a soja produzida dentro do padrão certificado da RTRS, ela vai chegar ao Porto do Itaqui, será armazenada no porto de forma especial, de forma segregada, e você consegue embarcar e ir para o mercado destino final com toda a cadeia rastreada. Entendi. Ela estava começando lá, essa cadeia começava lá nas fazendas, Isso. mas ela não estava tendo a finalização no mesmo padrão, vamos dizer. Porque você, quando chegava a carreta, digamos, para buscar, misturava as duas sojas, tudo, porque quando você não chegava, você não tinha o terminal segregado, aqui, o certificado. Então, hoje você tem, os produtores, claro, existe um investimento maior, né, para que você produza essa soja, mas ela paga um preço maior. Então, só que você pode também exportar o produto final, vai incentivar que mais produtores façam esse tipo de plantação. Por exemplo, o parceiro nosso nessa certificação é uma trader internacional chamada Cargill, uma das maiores do mundo, né? Então, ela tem na sua política de produção a questão da sustentabilidade, por quê? Porque os mercados exigem isso, né? Tanto o mercado europeu, o mercado asiático começa a evoluir também. E outro ponto importante, os bancos que financiam, principalmente os bancos europeus que financiam o agronegócio, eles têm uma taxa de juros menor em função da questão da sustentabilidade e do respeito a questões ambientais. Então, isso é toda uma cadeia de valor nesse processo. Pois é, isso que eu prestei atenção. É uma cadeia toda se movimentando em torno disso. Não é a simples produção de uma soja diferenciada e nem o simples transporte dessa soja diferenciada. Exatamente. Tem muita coisa se movimentando ao redor. Assim, como é que o senhor calcula... Não sei se eu posso falar em questão de lucros, mas o que vem com a implantação de um sistema de transporte desse? Em termos de mercado, você fala em torno de 5 a 6 dólares por tonelada, né? Então, nós exportamos ano passado no Porto do Itaqui cerca de 11 milhões de toneladas. Então, a gente nem fazia essa conta agora. Você tem um ganho de algumas dezenas de milhões de dólares. É claro que isso vai ser distribuído entre produtores, né? Então, hoje o Maranhão, cerca de 30% da sua produção de soja já é certificada. Então, nós temos a maior produção de soja em termos relativos. No Mato Grosso,
o percentual é maior, mas como o volume geral do Mato Grosso é maior, agora em termos de volume ele é maior. Mas o que significa isso, né? Então, o Maranhão é uma fronteira agrícola, está se expandindo, há uma preocupação muito grande com a questão do desmatamento. Eu vou dar alguns exemplos, né? Nós temos tradings que eles não compram, não adquirem soja em áreas desmatadas, por exemplo, depois de 2008. Então, por exemplo, se quem está queimando a floresta amazônica agora, não adianta produzir lá que os principais traders não vão comprar. Isso, entendi. Então isso é que chama de desmatamento zero. Então você estabelece como se fosse uma fotografia das áreas que produziam, algumas são 2008, algumas são 2010, né? Dependendo do grau de exigência de cada uma. Então, eu só compro grãos dessas fazendas. Então, se você queimar a Amazônia inteira, o mercado não vai... Então, vai acabar não tem sentido isso. Então, entendi. A Amazônia vale mais ela preservada do que ela derrubada. Isso na cabeça de qualquer pessoa funciona assim, né? Pois é. Então, Maranhão, nessa situação, acho que a gente está numa situação um pouquinho confortável, né? Sem dúvida. Porque os focos de queimadas aqui, pelo que me passaram um pouco de bombeiros, não é tão significativo. A gente tem um projeto aqui, né, de 100 queimadas, Maranhão Sem Queimadas, se eu não me engano o nome. O fato da gente não ter esse índice tão avançado de queimadas torna a gente um lugar mais atrativo, vamos dizer? Sem dúvida, sem dúvida. O Maranhão é um complexo de biomas, né? Nós temos o Cerrado, na região sul, nós temos a Amazônia Legal, a pré-Amazônia aqui na região no oeste, né? E na região ali também o semiárido, né? Então, nós temos muitas reservas, temos reservas indígenas, reservas quilombolas, reservas da própria floresta amazônica em si. Então, o mundo ele está evoluindo. E, de novo, se fala muito na questão do livre mercado, capitalismo, né, esse antagonismo. É o mercado que vai dominar, vai mandar. Então, hoje, principalmente os consumidores europeus, americanos, eles são mais exigentes, eles são muito mais... Os brasileiros também, né? Eles começam a querer entender... A gente está começando aí a fazer essa exigência, né? Da onde vem, por exemplo, a carne que você compra, de onde vem o móvel que você compra, que tipo de madeira está sendo utilizado. Então, existe uma série de certificações que permitem que o consumidor, ao adquirir um produto, ele consiga entender da segurança. A sua contribuição para o meio ambiente é comprando e prestigiando empresas e produtos que têm certas certificações. Então, eu tive recentemente no sul do Maranhão, a produção de algodão, na região de Tasso Fragoso. Então, a produção de algodão ela tem um selo também extremamente importante, né, de conservação para a produção de algodão. Então o Maranhão está evoluindo, nós somos um estado do agronegócio, isso é uma realidade. Então, claro, a gente fala em desenvolvimento industrial, fala em grandes projetos industriais, mas a verdade é que a nossa vocação é agronegócio. Outra, então, já que é a nossa vocação, por que nós vamos explorar isso de maneira sustentável? Então, e que possa incluir, por exemplo, a certificação RTRS, ela vai desde a condição de moradia do trabalhador da fazenda, se ele atende a questão da alfabetização dos filhos dos trabalhadores. Então, quanto mais aspectos sociais e ambientais a fazenda tem, mais pontos ela tem e mais fácil será ela certificar. Pois é, então esse assunto é complexo, mas é interessante. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, fazer um rápido intervalinho, a gente toma só uma água agora e volta já para continuar conversando. É um minutinho só, eu volto já. Estamos de volta conversando aqui com o presidente do Porto do Itaqui, do Tuté de Lago, falando sobre esse trabalho diferenciado que começou a ser feito a partir do mês de setembro. E a gente estava falando na importância dessa certificação e desse produto diferenciado. Com isso, com o crescimento desse interesse do consumidor por produtos diferentes que atendam essas regras de meio ambiente, o produtor, a empresa também, ela passa a querer se integrar nesse núcleo, não é isso? Não, sem dúvida. Acho que esse é um valor intangível, né, que as empresas podem ter e devem ter, né? Vamos falar um pouco do Porto do Itaqui. O que nós estamos fazendo? Claro que uma atividade portuária é uma atividade complexa. Nós movimentamos grãos, combustíveis, fertilizantes, uma série de produtos, né? Mas tem duas maneiras de fazer isso. Você pode fazer da maneira descuidada ou você pode fazer isso já pensando no futuro, né? Então, desde há 2 anos, nós certificamos, é um enorme desafio, o Porto na ISO 14000. A ISO 14000 é uma certificação de um padrão de questão de sustentabilidade e meio ambiente, ou seja, de normas e procedimentos em relação
ao cuidado com o meio ambiente em todos os aspectos do modelo de negócio. Não é apenas plantar árvores ou fazer uma boa ação de segregar, por exemplo, o lixo. Isso também faz parte do pacote. Faz parte, mas não é só isso. Não, é a política da empresa, dentro do seu modelo de negócio, adota práticas sustentáveis, que mitigam, ou seja, que reduzem impactos que ela tem na atividade. Eu acho que toda atividade humana, intrínseca, ela tem impactos. Desde o momento que você dirige um carro, desde que você constrói uma casa, você faz uma estrada, constrói um prédio. Então, só que você pode reduzir e compensar esse impacto com uma série de atividades. Então, essa certificação nos faz o único porto brasileiro público que nós temos a ISO 14000 e a ISO 9001. A 14000 nós recertificamos em agosto e nós recertificamos a 9001, certificação 2015, no mês passado. Qual foi o grande desafio? Fazer isso durante a pandemia. Então, nós tivemos no momento que nós chegamos a operar o porto com cerca de 30% do nosso pessoal, 70% estava em casa, foi exatamente nesse momento que nós tivemos que ter adesão aos nossos procedimentos, aos nossos padrões de governança. Isso permitiu que o porto pudesse operar dentro da sua regularidade, inclusive durante o lockdown, e tivemos os números melhores do que o ano passado. Entendeu? Pois eu queria saber até que ponto esse movimento todo que a pandemia causou não, que ela continua causando, né? Até que ponto isso influenciou em todas essas operações, em todo esse trabalho que é desenvolvido pelo porto, porque a gente vê tem muita máquina, mas precisa de muita gente para fazer as máquinas movimentarem, né? Como é que ficou para vocês, doutor? Quando nós começamos a ouvir as primeiras notícias, né, do vírus na Ásia, nós ficamos muito preocupados. Então, no final de janeiro, nós fizemos a primeira reunião com a Anvisa e com as empresas do porto, no nosso auditório. Primeiro, vamos entender o que é isso. Primeiro que a Ásia é nosso maior mercado, né? Cerca de 90% dos grãos vão para a Ásia. Então, a primeira preocupação nossa vai afetar o nosso mercado, porque se afetar o nosso mercado, pode afetar a nossa movimentação. E a questão é assim, quais os cuidados que nós precisamos ter. Então, o primeiro ruído que teve, vai chegar em São Luís, o Maranhão, de navio. Então, não vai chegar de navio, porque o ciclo da doença era de 14 dias e uma viagem da Ásia para cá era 50 dias. Então, se a pessoa tivesse contaminada o navio teria que parar em algum lugar, porque ele não chegaria até aqui. Então, nós tomamos todos os cuidados, as empresas todas, mais de 60 empresas que atuam no porto daqui, também tomaram suas medidas. E muitas dessas medidas continuam valendo até hoje. Distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel, a limitação de restaurantes, de aglomerações, de reuniões. Então, por exemplo, rapidamente tivemos que migrar nossas licitações, somos uma empresa pública, de presencial para eletrônica. Então, várias ações foram tomadas, as reuniões por videoconferência, que hoje virou uma situação normal. Então, isso nos ajudou a manter as operações na normalidade. Não foi fácil, realmente tivemos dias muito difíceis, mas primeiro é manter a saúde das pessoas, segundo a segurança das operações e terceiro, a nossa responsabilidade para a economia, não só do Maranhão, para como todo o Brasil, porque pelos portos chega o combustível, o remédio, o álcool gel, o alimento, que graças a Deus não houve nenhum tipo de desabastecimento. É verdade. Mas o fato do mercado europeu, ou do continente, europeu não, asiático, do continente asiático, seu precursor, vamos dizer assim, de certa forma não deu um receio de que o porto pudesse ser muito afetado por conta disso? Pelos dois aspectos. De novo, como eu havia dito, pelo consumo, a demanda do nosso mercado e se essa doença poderia chegar por meio de navio. O que viria de lá para cá, isso. Né? Por exemplo, mais ou menos no meados de abril, nós suspendemos a troca de tripulantes, porque nós somos um porto de final de linha. Então, ele sai da Ásia, vem para cá e depois volta para a Ásia. Então, é muito comum a troca de tripulantes. Só que como eles chegariam? De avião. Por Guarulhos, São Luís, chegariam. Então, o problema não era mais vir do mar, era vir por terra. Então, nós tomamos uma decisão, uma portaria, juntamente com os outros postos, como o da Vale e da Alumar, olha, a partir de hoje não troca tripulante. Então, é proibida a entrada de tripulantes, o desembarque de tripulantes em terra e a chegada de tripulantes por terra também. Isso depois, logo em seguida, alguns dias depois, a própria Anvisa e o governo federal tomou a mesma medida. Então, nós tomamos todo o cuidado, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Era o começo da safra, né? A safra, se o Brasil ainda se manteve de pé de maneira firme durante essa pandemia, foi exatamente pelo agronegócio. Porque a economia parou. Houve até um crescimento, né? A economia parou, os mercados pararam, as lojas, os shoppings, as empresas aéreas deixaram de funcionar, mas não poderíamos parar de exportar grãos, porque é fundamental para a cadeia da balança comercial brasileira. E
o mundo precisa de alimento. Então essa nossa, não só com a responsabilidade com os nossos produtores, mas também com os nossos consumidores, para onde, por mais que a doença esteja espalhada, as pessoas precisam mais do que nunca se alimentar. Pois é, o fato de ficar em casa, a gente precisa Exatamente. que ele chegue até a gente. Você diria que o porto, nesse momento, foi, vamos dizer, fundamental nesse processo? Sem dúvida. Eu acho que, claro, eu falo do Porto do Itaqui, mas todo o sistema portuário brasileiro, Sim, eu falo em sim. nome dos meus colegas também, que nós somos um grupo muito coeso de presidentes de portos, né? E a gente diariamente trocando ideias, experiências, assim, alguma ocorrência, por exemplo, no Porto de Santos, no Porto do Rio Grande, a gente compartilhava conosco medidas que nós tomamos, compartilhamos com os colegas, porque era uma responsabilidade, porque 98% das importações e exportações brasileiras chegam por porto, né? Então, as máscaras, né? Algumas vieram de avião, mas algumas, até os itens de segurança precisavam passar. Eles vieram de navio de contêiner também. Então, alimentos, como eu falei, remédio, produtos químicos para fabricação de remédios. Então, toda essa cadeia não poderia parar. Então, nós fizemos um pacto, um compromisso, não só com a nossa equipe, mas também com o Brasil, que nós não poderíamos parar e não iríamos parar. E, claro, eu acho que o Maranhão teve muita sorte, né? O governador Flávio Dino tomou as medidas corretas, duras no momento correto. No momento certo. E hoje nós estamos, graças a Deus, usufruindo, digamos, de uma certa normalidade, no novo normal, com todas as cautelas. Claro, a doença ela vai estar aí, continuará por aí. A vacinação ainda vai demorar, acho que é de médio prazo, a gente não vai ter a vacina até amanhã. Não vai ter. Mas assim, eu acho que as medidas são acertadas. Se durante esse período, que foi tão difícil, no mês de setembro vem uma certificação dessa, eu posso pensar assim que no próximo ano, que a gente imagina que vai estar bem mais normal do que está agora, já tem novos projetos, novos planos assim? Durante esse mesmo período nós inauguramos a segunda fase do terminal de grãos do Maranhão, do Tegran. Nossa capacidade ela sai de cerca de 14 milhões de toneladas para 20 milhões de toneladas. Lembrando que nós fizemos 11 no ano passado, ou seja, nós temos uma capacidade de crescimento muito grande, então os produtores podem investir, porque tem capacidade de embarque. Vamos inaugurar agora em novembro o novo terminal de fertilizantes, que é o mais moderno da América Latina, porque quando sai o grão, você tem que ter o fertilizante, que é o alimento da planta, né? E estamos expandindo os terminais de combustível, ou seja, mesmo durante a pandemia, nós assinamos contratos de novos terminais para obras grandes, né? Estamos recuperando as vias do porto. Então, o cenário, a palavra é otimismo. Claro que a gente não comemora, não é momento de celebração, porque o momento não permite isso. Mas nós estamos muito otimistas para os próximos meses, próximos anos, principalmente o Porto do Itaqui para o Maranhão. Olha, então a gente fica feliz também, porque na medida que o Porto comemora alguma coisa, comemora sim, a gente não faz a festa, mas a gente comemora sim mesmo, que internamente está ficando feliz com os resultados. Se está bem para lá, está bom para a população, porque os resultados todos, com certeza, são para todos nós, não é isso? Com certeza, é um compromisso da nossa equipe, que eu aproveito aqui para saudar e agradecer o esforço, aqueles que ficaram em casa fazendo o trabalho, assim, todos os nossos processos, procedimentos foram mantidos dentro da normalidade, mesmo com 70% da equipe em home office, né? Hoje, infelizmente, ainda estamos com um grupo de risco afastado, foi estendido até 15 de outubro, mas queremos logo que os colegas todos possam estar conosco lá presencialmente. Com força total fica mais fácil ainda para conseguir bons resultados e atrás deles que a gente vai com toda certeza. E eu agradeço muito, senhor, por ter vindo aqui compartilhar essa boa notícia com a gente e dá parabéns também para vocês por essa notícia tão boa. Então, muito obrigado. Eu sempre vou tomar o café mudou, o café mudou. Um cenário bem diferente do que a gente estava da última vez, mas o importante é a resiliência. Você vê como tudo mudou. Agora é o cafezinho. Mas você continua aqui simpática e sendo muito atenciosa conosco aqui. Muito obrigada. Eu prometo não mudar. Só o cenário que mudou, a gente toma um cafezinho, toma água, olha o pãozinho de longe, Está uma delícia o café. Mas a gente continua conversando, o que interessa é a conversa. Muito bem. Mas muito obrigada, bom dia para o senhor. Muito obrigado, é um privilégio estar com você aqui. Obrigada, bom dia para você também que está aí do outro lado nos acompanhando e que sabe que isso aqui tudo fica à sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser para ver essa ou qualquer outra entrevista que você tenha gostado, porque o conteúdo está lá bonitinho esperando por você. Mas todo dia eu estou aqui, 8h30 te esperando, tá? Combinado, hein? Tchau.